Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Estarei aqui com o pessoal do sexto ano hoje. Comigo, o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia sexto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui o professor vai estar acompanhando aqui muitos bom dia aqui, Osmar. Certo. Professora Márcia, professor Sérgio, o Wilson aqui dando bom dia. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática, né? É verdade, Jonas. E hoje o professor Tony não está. O professor Tony vai passar uns 15 dias aí de férias, né? Então, antes que vocês acreditem que a gente tenha demitido ele, não. Mais um? Só foi aí, saiu de férias, 2 semanas, então, Tony, bom descanso aí, espero que você não esteja assistindo essa aula, assista depois gravada, né? Depois gravada, né? Por Deus, tá bom? E é isso aí, vamos começar a aula, Jonas? Bora! Beleza, então. Hoje vai mudar a nossa habilidade, tá ok? Então a gente vai trabalhar alguns conceitos que naturalmente eles já têm alguma noção, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, hein? Isso mesmo, lembrando, né, que nós estamos agora na situação de aprendizagem 2, Perfeito. né? Só para explicar um pouquinho aí que é bom, que é importante, toda a situação de aprendizagem para matemática nós vamos fazer a cada 2 semanas, né? Isso. Então, essa situação de 6 aprendizagem... aulas. Isso, 6 aulas. Então, essa situação de aprendizagem 2 vai ficar para essa semana e a semana que vem é a 1ª de março. É verdade, beleza? Bom, nosso diretor Tiago ele vai colocar ali o título da aula de hoje para vocês e é um título interessante, o Jonas. Entre pedras, caixas e outras formas, aula 1. Interessante, né? Vamos falar de pedras hoje? Hoje a gente vai comentar aí uma parte da engenharia, da construção civil também tem muito, né? E pedra é uma palavra muito associada à matemática, né? A ideia de cálculo, né, que a gente tem, né? Tá associada. Rock, né? Sim, rock. Verdade, tá ok? Vamos lá subir, ó. Como já é de prática, vamos fazer a leitura da habilidade, que é a EF05MA16. Associar figuras espaciais às suas planificações. Vamos fazer isso hoje, tá? Prismas, pirâmides, cilindros e cones, tá ok? E analisar e nomear comparando seus atributos. Os objetos de conhecimento, figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características, né? A identificação dessas figuras espaciais, né? A gente fala muito sobre plano, esquece um pouco essa ideia do espacial, mas é bastante comum. O nosso universo ele é espacial, muito pelo contrário, né? A ideia do plano, ela pouco está presente ou nem está presente na nossa rotina, né? Professor, uma folha de sulfite é um plano? Não. Parece, né? Mas aquela folha ela tem uma espessura milimétrica, né? Mas aí quando é que você percebe que ela tem essa espessura? Quando você vai juntando elas, né? Junta 500 folhas de papel sulfite para você ver. Aí você vai perceber que existe o quê? A espessura, e a gente não está falando, por exemplo, de uma figura plana. Dá a impressão de, mas não é. Tudo bem? E é sempre bom lembrar, né? São figuras espaciais, não que está no espaço, tá? Sim. São figuras que nós consideramos. Principalmente aí vocês alunos, eu tenho certeza que a gente chama de tridimensional, E é verdade, né? Elas carregam algumas características que a gente não vai falar, né? Famoso spoiler, né? Antigamente era aquela dica, né? Eu vou dar uma dica, não. Hoje em dia já é o spoiler, né? As palavras modernas aí. Vamos lá. Você já viu uma rua assim, ó? Nosso diretor vai fechar aí, ó. Olha lá. Você já viu uma rua assim, Jonas? Já vi sim, inclusive já caí em uma rua assim. E desse jeito aí? Também. Para os motoristas em dia de chuva é um tormento, né? Quem nunca caiu em uma e rua essa assim, né? Aí, beleza. O que a gente vai pedir para ele, Jonas? Não é? Você sabe como se chama esse tipo de pavimentação? Como que se chama esse tipo de rua? Pode ser? Pode ser, vambora. Um minutinho a gente já retorna. Manda a resposta aí no chat. Mas você já viu uma rua assim? E do que ela é formada, né? Qual o nome dessas? Tem um nome específico para elas. Beleza? A gente já retorna em um minutinho. Até já.
Retornamos aqui. Olha, Osmar, eu acho que todos já viram, né? Todos colocaram aqui o tal do paralelepípedo, né? Uhum. Então, a professora Kellen colocou aqui o paralelepípedo, o professor Francisco aqui, a Adriana também aqui participando, professora Rosana aqui, paralelepípedo da PEI, Daniel Paulo Verano Pontes, Legal. participando aqui. Então, paralelepípedo aqui foi a palavra que eu acredito que muitos já viram esse modelo de rua, né? Esse tipo de pavimentação, né? É verdade, hoje em dia já não é tão comum, pelo menos aqui na capital, mas ainda existe, né? Então aquela engenharia meio... é o recurso que tinha, mas pensa num aclive, uma rua de paralelepípedo, né? Já vamos falar dela. Aclive, cuidado com as palavras, Subida, né? Aclive né? na subida, né? Subida, né? Tem que lembrar que está para o 6º ano, é verdade. Então, ó, você está num aclive, numa subida, as pedras são lisas, né? Os paralelepípedos, enfim, tá ok? E aí você rola. Rola, é verdade, tá? É verdade, a rua é chamada de paralelepípedos, no plural mesmo, né? Porque senão seria só um paralelepípedo. Mas na realidade é isso mesmo, né? As famosas ruas de paralelepípedos antigas. Hoje em dia já, a gente reiterando aí, não é tão comum essas ruas, mas ainda existe aí no interior, acontece bastante. Aqui em São Paulo, bem raro, mas existem sim. Tudo bem? Bom, mas você sabe por qual motivo, e quase que eu falo para ele, Jonas, por qual motivo tem esse nome? Sabe não? Por qual motivo? Eu imagino que eu sei. Mas não vai falar, nem isso? Né? Beleza? Então vocês vão escrever aí no chat pra gente, tá? Conversa aí entre vocês mesmo, no chatinho, conversa, manda a resposta lá pro seu professor. Qual o motivo, tá, dessas ruas terem esse nome? Eu posso ter um paralelepípedo, por exemplo, de ouro, Jonas? Pode, eu ia falar... De granito? Pode. Posso? Sim. De isopor? Isopor? Pode. Posso, né? De plástico? Plástico pode. Pode. Sim, Então, é possível. qual é o motivo, tá, de ter esse nome? 2 minutinhos a gente já retorna. Até já. Retornamos aqui. Antes de falar a resposta, gostei muito que a professora Zilda colocou que é muito comum esses modelos, né?
tipos de rua em Minas Gerais, né? Minas. Professora Estela também colocando aqui, cidades turísticas existem muitas, né? Ruas de paralelepípedo. E se torna também uma questão de patrimônio, né? Acredito que muitos moradores aqui de Santo André conhecem ali Paranapiacaba, né? Sim, verdade. Lá a cidade histórica, inteira né? Verdade. Então, a cidade inteira lá é quase que de paralelepípedo, né? Então, muitos aqui. Colocando a resposta, né, a questão ali por qual motivo, muitos colocando lados paralelos, lados opostos, encontrei muitas das respostas, porque é um volume geométrico, encontrei essa daqui, professora Ariovaldo aqui participando, encontrei também aqui, ó, gostei dessa, o professor lá da PEI Alexandre Rodrigues Nogueira, professora Carla, colocou assim, porque os blocos têm formato de paralelepípedo, então por isso que se dá o nome da rua, né? Encontrei muitos aqui, ó, pela forma geométrica das pedras, Sim, por perfeito. seus lados paralelos. Perfeito. Professora Ellen aqui. Figura com lados paralelos, que foi o que eu mais encontrei aqui. Foi a maioria das respostas indo para essa ideia dos lados paralelos. É Osmar. verdade, né, Jonas? Tá, é bem isso mesmo. Ó, lá o que aparece aqui, ó. A gente tem até uma demonstração, né, Jonas? O professor Tony preparou esse material aí, tá? Olha lá. Cadê? Nosso diretor, fala aqui no Jonas, Thiago, por favor. Olha lá. Vai aparecer o Jonas com... Aí, beleza. Ó, um bloquinho retangular com os lados paralelos aí, né? Retangular porque a base é um retângulo, tá ok? Jonas cheio de sorrisos, tá? Demonstrando a figura. E aí temos os lados paralelos. O fato é que esse paralelepípedo também, né, Jonas, tá? Carrega a forma, e no caso aí ele é de... O que é isso aí? Cartolina, né? Essa é cartolina, Essa é de porque ele cartolina. tentou te fazer de papel cartão, mas não achou. Não mas deu é cartolina. Não deu certo. Então essa é a ideia também, né? O objeto, né? Que forma o paralelepípedo, pouco importa, né? Seja ele de pedra, seja ele de cartolina ou qualquer outra coisa, tá? Então, na realidade, o que a gente tem? A forma em si, tá? Então a gente tem os lados paralelos, tá? A gente vai ter paralelepípedos também na forma de quadrado, aí tem um nome específico para ele, né, que é o cubo, mas tendo os lados paralelos a gente pode utilizar essa nomenclatura, e é bastante comum no nosso cotidiano, na nossa rotina, essa figura tridimensional, espacial, né, Jonas? Beleza? Então, ó, aparece aí para vocês, o Thiago vai colocar a figura, tá ok? Então a gente tem aqui indicado um paralelepípedo, um bloco, não é? Que lembra sempre uma caixa, né? Sempre uma caixa, né? Então a gente associa muito com a ideia da pedra, né? Mas o formato dele pode variar um pouco, desde que naturalmente tem aí, ó, os lados paralelos, e aqui a gente tem muitos deles, vamos falar sobre isso. Tudo bem? Olha lá na sequência, tá? O que aparece pra gente? O velho e famoso cubo, né, Jonas? Bastante comum aí. Mas, Jonas, você sabe quais os elementos que formam o cubo? Essa pergunta vai lá para o pessoal do 6º ano também, nossos estudantes aí, tá? Os professores aí trabalhando no auxílio para eles. Você sabe, Jonas, mas não vai falar, né? Eu sei, mas vamos esperar os alunos responderem, Vamos né? esperar, tá? O que a gente quer saber? Basicamente são 3 elementos, tá, geométricos aí, que formam essa figura tridimensional, essa figura espacial, o cubo. A gente quer saber quais são esses elementos em 2 minutinhos? Pode ser. 2 minutinhos, já retornamos. Até já.
retornamos aqui. Opa. Professor Fábio aqui colocando, gostei, como se fosse uma correção também, né? Legal. Uma figura espacial não possui lados, mas sim faces paralelas. Boa, inclusive o que o professor Osmar colocou são as arestas, né? Nós vamos falar sobre isso, que foi a resposta aqui da grande, imensa maioria, Osmar. Sim. Faces, arestas e vértices, né? Faces, arestas e vértices. Eu acho que foi Isso. quase uma unanimidade mesmo, né? Foi né, aqui, Jonas? unanimidade aqui, a maioria colocando, ó, professor da Escola Estadual Jardim dos Cisnes, aqui, professor Roselaine, acho que é, colocando aqui também. Todo mundo aqui eu encontrei a face, aresta e vértice. Acredito eu, então pensando aí, ó, a aluna Bárbara também da PEI aqui, da Maria Carolina de Diadema, também colocando a face, vértice e arestas. Então, acredito que muitos já se identifiquem com essas nomenclaturas. É verdade, né? me vem aqui a ideia foi o Fábio, né? Falou da ideia da face e tal. A gente se habitua, né, com a ideia do mais simples, né? Que nem sempre, tecnicamente, é o mais... os lados, aquela coisa toda, né? Mas realmente, né, a ideia tem que ser a face, né? A face. E aí trabalhar esses conceitos, né? Mas é bastante porque, comum, assim, né? Até uma fala recorrente que Sim. acontece, por exemplo, você joga o dado. Sim. Qual é o lado que virou para cima? Qual é o lado, não né? é o dado, Mas não o certo seria qual é a face, É verdade, né? não é o lado, né? Isso Perfeito. Beleza. Então, o que acontece? Temos aí o velho e famoso cubo, né? Muito representado em muitas situações do nosso cotidiano. O dado é uma delas, né? O famoso cubinho de gelo aqui, fazendo uma associação, naturalmente. A gente hoje tem cubinhos de gelo de tudo quanto é forma, né? Mas a ideia, basicamente, é essa aí, tá? Então, realmente, a gente identifica face, e aqui está no singular, né? Porque só apareceu um, mas na realidade ele tem faces, tá ok? E aí identificamos, olha lá, a face aqui foi identificada em azul, ó, essa parte frontal aqui. As arestas, e aqui no singular por conta, né, da representação de uma delas, tá? Então temos arestas também. Em próximas aulas a gente vai fazer essa contagem, mas não é o objetivo da aula de hoje, tá? Identificamos aí face, essa parte em azul aqui, associada, né, com a cor, aresta, como já perceberam, tá? E por último temos aqui a ideia de quê? Do vértice aí em amarelo, criando toda essa associação entre cores, tá? Então aqui está no singular, eu insisto, tá? Por conta, né, da representação dela. Mas na realidade temos faces, não é? Considerando o cubo aí, temos arestas no plural e temos vértices no plural também. É essa a ideia, né, Jonas? Tinha um professor que sempre falava assim para mim que o vértice, né, Osmar? O vértice é o encontro das arestas. Boa, aí. né? Sempre falava isso para mim que, para entender, porque o vértice e a aresta talvez seja o lado aí, a parte talvez mais difícil de você encontrar na figura, né? Porque a face é mais fácil. A face ali é, como ela... digamos assim, está em duas dimensões, é mais fácil você encontrar. Já os outros, encontrar o vértice talvez aí também é um dos pontos muito difícil. É né? verdade, Jonas, tá? Vamos lá na sequência? Boa. Planificação do cubo. Hoje a gente vai fazer o contrário, né? A gente faz tanto essa ideia, planifica o cubo e fecha ele, tá? Então hoje a gente vai fazer um processo ao contrário. Aparece aí para vocês a figura do cubo, e aqui já aparece a ideia da planificação. É só uma delas. Então essa aí é a planificação mais, vamos dizer assim, mais comum, né, Jonas? Mas existem outras planificações que representam o cubo. Vamos mostrar para eles? Bora. Então vamos fazer o paralelepípedo primeiro? Vamos fazer aqui, ó. Então nós trouxemos aqui o paralelepípedo. Ele, basicamente, a gente colou ele com durex, né, Osmar? Sim, então a gente colocou ele com ideia durex é destruir, aqui. né? Agora a gente vai abrir ele. Então quem construiu isso aqui, a gente vai abrir ele. Vou colocar aqui só para abrir, aí você vai falando, tá? Beleza. Olha lá, o professor Jonas está... esse estilete não deve estar muito bom. Olha lá. Então, a gente está desconstruindo, né? A gente faz um processo de construção, mas desconstruir também é interessante, né? Para ver vamos fazer uma... Não sei se cabe essa palavra. Vamos fazer uma autópsia aí do paralelepípedo. Né? Então, olha lá. Está desfazendo. Olha lá. Olha que interessante. Tá? Beleza. Deixa eu colocar o óculos. Tá? Olha lá.
uma planificação aí dessa figura também conhecida como, paralelepípedo, né? E a ideia dos lados paralelos aqui é muito recorrente, né? É muito presente mesmo, bastante comum, tá? Nas provas também, né, Jonas? Né? Os Saresp da vida, os Saresp das vidas, essas avaliações externas aí, aparece com muita frequência esse tipo de exercício aí para o pessoal encontrar a resposta. Lembrando que isso aí é apenas um modelo, Sim. né? Um modelo de planificação. Então, qual que é a ideia? Ele, em terceira dimensão, né? Sim. Você fechando os lados, você tem o paralelepípedo, né? Você tem a figura tridimensional que nós estamos comentando aqui, né? Sim. Né, Osmar? Sim. E quando você abre, nós chamamos de planificação, não é isso? Exatamente. Então, essa parte planificada, essa parte aberta, digamos assim, é como se fosse a folha de sulfite. No caso, aí é uma cartolina, mas é como se fosse a folha de sulfite, não é isso? É isso aí, tá? Planificou, tornou plano. Legal, isso, né? Então são as faces, né? As faces aí. Beleza? Vou abrir outra aqui, ó. Vamos então abrir eu tenho um cubo, eu tenho 3 cubos aqui, né? Dos 3 cubos a gente vai abrir ele para ver como que foi as faces aqui, como que foi encontrado, ok? Legal. Tá meio à toa em casa aí, os alunos aí, os estudantes lá do sexto ano, vão fazer uns cubinhos aí, né? Pega sulfite, recorta. Legal, tem vários modelos aí para se fazer. Olha lá, tá? A próxima planificação do cubo, tá ok? Olha lá, pro Félix, né? Olha lá, câmera do Félix. Olha lá, primeira planificação, tá ok? Então temos aí um cubo, uma cruz, né? Bastante comum, acho que essa é a mais convencional de todas aí, né, Jonas? Bastante comum. Ok. Olha lá, vai sair mais uma planificação. Olha lá, a segunda planificação. Às vezes a gente acha que só tem uma, né? E é importante que como tá todo mundo vendo, eu estou abrindo literalmente o cubo, né? Então, essas faces têm todos o mesmo tamanho, digamos assim, né? Olha lá, esse modelinho aqui também bastante interessante, tá ok? E desmistificar um pouco que só existe uma forma, né, de planificação, tá ok? Então tá aqui. Inclusive, a professora Joel colocou aqui a seguinte ideia. Alunos Maria, Isabela, Amanda, Raquel, Gustavo, Antônio, Rodrigues, do sexto ano A e do sexto ano B, da Escola Estadual Dora Canso de Campinas Leste, colocou assim, ó, podemos fazer no caso isso em casa, com a caixa de remédio. Boa. Geralmente as caixas que nós temos em casa são planificadas, né? Elas começam planificadas e depois que elas são construídas, né? É verdade. Essa é a ideia. Essa é legal mesmo. Vamos para a última aqui? Vamos para a última, demonstrar para eles. Olha lá, terceira planificação. Perceba que a ideia é desconstruir mesmo, né? A gente vem no sentido contrário. Lembrando que essa aula, né, ela está lá no Aprender Sempre, lá do sexto ano, tudo bem? Então, a referência que a gente tem para construir a aula, né, quem construiu, quem produziu essa aula já foi era o professor todo o trabalho Tony. do Tony. Já era, tá ok? Olha lá, a terceira planificação aqui, ó, e a ideia é essa mesmo, né, mostrar para você, tá, essas possibilidades assim de planificação. Ou seja, eu tenho várias ideias, eu posso construir de vários modelos a planificação, por exemplo, do cubo, Sim, né? É verdade, olha lá. Vou colocar aqui, ó, 2 delas, tá? São diferentes, tá ok? E a terceira, tá? Talvez a mais convencional de todas, tá? Só para a gente encerrar a nossa aula. É isso aí, Jonas? É isso aí. Vamos pedir para eles colocarem a avaliação para mim. É isso aí. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquela análise. Manda aqueles comentários, se a aula foi boa, se a aula foi ruim, o que é que a gente precisa fazer para melhorar, se deu tudo certo, se deu tudo errado, né, Jonas? É isso mesmo. E aí a gente corrige. Jonas, valeu, abraço, até a próxima. Valeu, sexto ano, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.